Oi, pessoal, olha nós aqui mais uma vez. Quero te convidar de novo a adorarmos, a engrandecermos, a prestar culto a esse Deus grandioso que tem cuidado de nós, que tem estado conosco. Amém? Vamos adorar? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, tua vida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Paz, coisas boas da parte de Deus. Prazer novamente estar com você, falando a respeito das coisas do alto, dessas coisas que tanto enchem o nosso coração. Já faz algum tempo que estamos nos encontrando dessa forma e eu estou propondo para a gente que comecemos a refletir sobre esse tempo, essas incertezas que nos cercam, que vivemos. São coisas que atrapalham o nosso raciocínio, não é verdade? E tem uma pergunta muito comum, né? A gente ouve muito a pergunta de como será esse novo retorno, como vai ser as novas atividades, como será o novo normal, né? O conhecido, o já famoso novo normal. Como vai ser? Vou ficar sem óculos um pouco, acho que dá menos reflexo. Bem, mas é essa ideia do novo normal, a gente tá preocupado sim. Muitos já fazem programações, já se preparam para uma nova vida que vai exigir uma nova postura, decisões, novos empenhos, novo formato. Por isso eu acho relevante voltarmos à Palavra de Deus e compreender que esse novo começo pode ser também um começo correto, um começo acertado. A chance de rever as nossas ideias sobre os assuntos muito comuns, assuntos como família, trabalho, estudos, relações e igreja. Hora de revisitarmos esses conceitos. A igreja sempre foi o ambiente onde mais se aprendeu a respeito de Deus, onde se obtivemos os maiores ensinos a respeito de Deus. Por isso o meu coração foi invadido, irmãos, por um desejo de falar sobre a nova vida em Deus. Já que está tudo exigindo uma nova postura, por que não pensar na nova vida, nessa vida onde o Evangelho nos encontra? Aquilo que o Evangelho fez em nós, ao sermos apresentados para Ele, para o Evangelho. Creio que o grande conceito se trata aqui é o conceito do reino de Deus, da novidade de vida. Esse é o maior dos conceitos, talvez o primário conceito sobre a vida com Deus, que é andar em novidade de vida, uma nova criatura, um novo jeito de ver as coisas, uma nova forma de se relacionar com pessoas, se relacionar com o trabalho, um novo jeito de ser família, de ser servo. Então eu te convido, vamos começar hoje então uma caminhada pelas ruas da nova vida, pelos novos conceitos que estão bem aí à nossa frente, e ter dentro de si a segurança de que foi o Evangelho que nos trouxe essa novidade, que deu para nós a grande notícia de que tudo se fez novo. Vamos fazer um momento de oração? Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua boa mão, pedimos a sua condução, Senhor, para que a gente tenha claridade e percepção correta daquilo que é o teu reino e o que o Senhor vem provocando em nós, Senhor. Que isso nos seja bom, que nos seja digno e que todos possam aprender mais uma vez a respeito de sermos novas pessoas, novas criaturas, feituras da tua mão, em nome de Jesus. Ok? Então agora acompanhe a nossa leitura em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 14 ao 17. Os versículos de 14 a 17 de 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Versículo 16. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não mais consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Lindo texto. E é um texto interessantíssimo, porque primeiro ele começa, deixa eu ficar um pouco mais à vontade aqui. Primeiro ele começa com essa ideia do amor que nos constrange. É um amor que nos constrange, diz o Paulo. O amor de Cristo nos constrange. O Paulo fala de um amor que é novidade para nós humanos. Não é um amor conhecido, é um amor que nós não conhecíamos. É um amor que nem imaginávamos. E isso nos constrange. Porque não está dentro dos padrões e do escopo que a gente está acostumado a analisar amores. É um amor constrangedor por causa disso. E o que é constranger? Constranger é travar, é congelar, é impedir os movimentos, é a ideia de ficar de queixo caído, estático, né? E quando isso acontece, em qualquer situação onde você fica de queixo caído, há uma percepção de que temos que tomar uma atitude. Não é interessante isso? O amor de Cristo nos constrange a ponto de ficarmos diante desse amor e perguntarmos a nós mesmos o que nós vamos fazer. O que faremos com esse amor tão interessante, tão diferente e constrangedor? Bem, o Paulo também teve essa experiência pessoal. Ele ficou pasmo diante desse amor. Porque diante de um amor assim, eu me vejo impelido a decidir como eu vou reagir, o que eu vou fazer. Um dos sentimentos associados ao constrangimento é cativar. Esse sentido de cativação vem associado à ideia do amor constrangedor. E a gente pode dizer da mesma forma que esse amor de Cristo, ele nos cativa e nos direciona a dar uma resposta. Interessante que esse amor provoca em nós resposta. É um amor provocativo. Mas olha, entenda, não é um amor como a gente ouve, como já ouviu, um amor poético, conceitual. Não. É um amor concreto. Isso. O amor que Paulo está tratando nesse texto, que é o amor de Cristo, esse amor, ele não é só um conceito, mas é um amor que de fato aconteceu. É algo histórico, algo palpável, algo sentido, algo vivido. Cristo, ele tem uma história de entrega. O seu amor foi tão pertencente, tão forte, tão real, que ele se entregou por nós. Na sua morte, ele também nos envolveu, porque se entregou por amor a nós. E quando ele faz isso, o amor dele nos envolve. Porque o texto vai dizer assim, porque um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E esse amor, ele revela para nós quem é Cristo e o que ele fez. E são coisas concretas que ele fez. Não é um amor de palavra, não é um de boca para fora, não é um amor usado com palavras para disfarçar, ou para dissimular, ou para iludir. Não! É um amor extremamente concreto. É um amor palpável. Ele morre ele morre a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele levou sobre si as nossas culpas, levou sobre nele mesmo os nossos pecados. Ele morreu pelos amigos, aliás, não só para amigos. Ele morre porque nem sequer era amigos. Ele morre por todo tipo de gente. Ele morre por gente que não merecia. Ele morre por mim, ele morre por você. Ele morre simplesmente por amor. Morreu por gente que era inimiga de Deus.
gente que estava distante de Deus, gente que não queria saber de Deus. Ele também morre por essas pessoas. E olha que interessante, gente que se opõe a Deus, gente que era inimiga de Deus, ele morre. Ele veio a esse mundo, sofreu o que a gente sofreu, para saber como é o nosso sentimento. E depois ele tem um amor de total entrega. Bem, o que fica claro aqui nessa explanação, nesse parecer bíblico, é que não é só revelado Jesus, mas aqui fica claro também quem somos. Fica claro como vivemos. Veja, só foi necessária a vinda de Cristo porque nós precisávamos. Estávamos em pecados e separados de Deus. E só por causa disso Ele se aproximou de nós. Isso revela muito a nosso respeito. Não é só uma revelação a respeito desse amor profundo, mas revela também que nós não somos os senhores da história. Nós não somos os donos da bola. As coisas não estão no nosso controle, nós não controlamos nada. Somos homens e mulheres criados no pecado. E temos isso dentro de nós. Nossos desejos, nossos pensamentos, nossos projetos, tudo isso transpira pecado. Por isso nós precisamos de Cristo, para que Ele seja o que o texto mais tarde vai tratar como o reconciliador entre homens e Deus. Esse é o ministério de Jesus, que depois é passado para nós como reconciliadores. Somos então essa raça que precisa de se reconciliar com Deus. Por isso, toda vez que olharmos para Jesus, nós vamos descobrir quem nós somos. E por quê? Porque nós somos iguais a Ele? Imagina! Não, é porque quando olhamos para Ele, a gente descobre o que ainda precisa ser mexido em nós, o que precisa acontecer em nós. E por isso, quando olhamos, vemos nós, porque vemos o que falta em nós. Então, o amor de Cristo é uma revelação, inclusive, de quem nós somos. Veja, primeiro capítulo, aliás, primeira carta de João, no capítulo 4, do 7 ao 8, diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Percebe? A gente está lendo aqui que nós devemos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Essa é fantástica, essa colocação do apóstolo João, né? O amor procede de Deus. O amor não procede de mim. O amor não é processo final dos meus méritos e nem da qualidade de ninguém. O amor, portanto, vem de Deus. Eu amo e devo amar não por interesses, não porque certas pessoas são perfeitinhas. Eu não devo amar por causa disso, porque o motivo de eu amar é porque o amor vem de Deus. Ora, se o amor não procede de mim, não vem dos meus desejos, não vem dos meus sentimentos, não vem das minhas circunstâncias, vem de onde? Vem de Deus. É por isso que devemos amar. E com isso, o amor revela também como temos vivido. Quando a gente ouve a doutrina do amor, é como se estivéssemos diante de um espelho. E eu queria que você agora estivesse como diante de um espelho. O que é que você vê lá?
Diz o texto que lemos que aquele que é nascido de Deus ama. O que é que você vê no espelho? Era preciso ver que você é nascido de Deus. Agora, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então essa identidade no espelho precisa estar resolvida entre nós. Mais uma coisa, ainda no texto principal de 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 15 que lemos, diz assim: e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais por si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Este amor mudou o meu jeito de viver. Este amor fez com que eu vivesse diferente. Diz o texto, para que vivam não mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu, ou por Cristo, ou para Cristo. Então, este amor muda o meu jeito de viver. Esta é a resposta esperada de nós para o amor de Cristo. Para que os que vivem não só vivam por conta de sacrifícios e de doações, mas que sejam gente alcançada pelo amor de Cristo. Não por punições, nem por estratégias, mas que vivam o amor, conheçam o amor de Cristo. E quando se conhece, não se vive mais para si mesmo. O texto é muito claro, não se vive para si mesmo. Isso quer dizer que antes de você conhecer Jesus, antes de você ter o Evangelho de Cristo, antes do amor de Cristo chegar até você, você e eu vivíamos para nós mesmos. Vivíamos para nós mesmos. A sociedade parece que é isso que ela nos ensina a viver para nós mesmos. Nós somos os principais, os importantes, nós somos o que interessa. E se você prestar atenção, nós cedemos às tentações sempre quando elas quando elas estão vivenciando nós mesmos, evidenciando nós mesmos. Nós cedemos à tentação porque vivemos para nós mesmos. Toda vez que cedemos às tentações, pode perceber, é uma tentativa de acudir e de apoiar a nós mesmos. Se numa tentação você pensasse em Deus, ou pensasse no próximo, no outro que fosse ferido, ora, nós não faríamos, nós não pecaríamos. É assim que a gente vê as coisas. E o pior é que essas coisas todas são pecados. E a maioria de nós nem sabíamos. Antes de conhecer a Cristo, eu e você tínhamos a nossa própria vida como horizonte e como definição. Agora a minha vida deixa de ter o meu horizonte, deixa de ter eu mesmo como referência. A minha vida agora tem outra referência e outra visão, outro horizonte. Porque quando a gente vive achando que a nossa vida é o nosso horizonte, a gente vive de acordo com as nossas certezas e convicções. A gente vive o estágio do eu penso assim, pronto, acabou. Eu sou assim, pronto. Eu sou desse jeito. Quem quiser que seja meu amigo, quem quiser que não seja. E aí a gente faz isso em rede social, em conversas com amigos, e às vezes escreve umas coisas, sabe? Dizer, eu sou assim, pronto. Se você é assim, pronto, não quer que ninguém saiba quem você é. É estranho esse comportamento. Na verdade, essa é a parte onde nós assumimos que na minha vida eu sou a referência. Bem, não é isso que o Evangelho diz. Não é isso que o Evangelho nos fez. Mas o Evangelho diz que a minha vida natural, ela é contrária a Deus. E isso é tão grave, que foi preciso enviar Cristo para morrer por nós,
para que Jesus fosse a nossa referência, passasse a ser o nosso horizonte. Jesus agora é esse ideal, esse projeto. Por isso tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E o texto diz, para que vivamos por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Bem, e como é que eu posso praticar isso? Como é que isso pode ser praticado, afinal de contas? As minhas decisões, queridos, todas elas devem passar por Cristo. Todos os seus desejos devem ser submetidos a Cristo. Os seus planos precisam passar pelo critério de Cristo. Mas como? Como fazer isso? Como saber qual é o critério de Cristo? Do que você está falando, pastor? Que conversa de doido? Como assim? Como é que eu faço isso? Você faz isso conhecendo a história de Cristo, conhecendo os ensinos de Cristo, conhecendo os exemplos de Cristo. Você faz isso quando conhece a palavra de Deus, aonde você vai encontrar a característica e o comportamento de Cristo. Quem não faz isso, quem não busca esse conhecimento, essa história, esses exemplos, tem a si próprio como referência. E quando se tem a si próprio como referência, não há novidade. Não está fazendo o projeto da nova criatura. Não encontrou o renovo da mensagem de Cristo. Para Paulo, no caso do texto que lemos, o Cristo não é um objeto para ser adorado, mas o Cristo é a sua própria vida, diz o apóstolo. Ele vive em mim, ele vive comigo, juntos. Cristo precisa estar nas nossas vidas, muito mais profundamente do que ser aquele a quem adoramos, muito mais do que ser aquele para quem cantamos canções, dedicamos nosso tempo. Cristo precisa estar em nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Cristo o tempo todo em nós, na vida, no cotidiano, na existência, onde as coisas mudam e acontecem, Cristo precisa estar lá. Poxa, o mundo é tão mal quanto já foi, quanto sempre foi. Veja, o mundo de Cristo, quando Cristo esteve aqui, ele era tão ruim quanto o nosso. Era também um mundo bagunçado, confuso. E você percebe, quando a gente assiste TV, por exemplo, as notícias são tão desanimadoras, na verdade, tanto as notícias do índice de mortos, quanto as notícias da bagunça que está o nosso governo, quanto as reações confusas que as extremidades têm, quanto às decisões não decididas que a justiça apresenta. Quer dizer, é um mundo tão confuso. Você assiste as notícias e sai de lá detonado, desanimado, achando que esse mundo tinha mais é que pegar fogo. Quantos de nós queríamos que detonar esse povo, essas pessoas, os que pensam e fazem mal, as pessoas que passam por apertos e por perdas? A gente queria detonar esse mundo, na verdade a gente queria destruir, né? Pudesse detonar, pôr fogo, Brasília, os governos todos. É impressionante como a gente tem essa angústia. Só que este mundo não é melhor do que o mundo de Cristo, e nem pior. O mundo sempre foi ruim, sempre foi um ambiente inóspito, sempre foi contrário a Deus. As coisas do mundo nunca foram decentes, sempre foram questionáveis. Mas observe, eu estou propondo que nós entremos no caminho do tudo se fez novo. E eu te pergunto, como é que Cristo olhava o mundo e como ele olha o mundo hoje?
Ele olhava o mundo da sua época nos registros bíblicos e você percebe que a reação dele foi tanto amor. Ele enxerga o mundo, mas ele tanto amou o mundo que se entregou por ele, para que todos tenham vida e direito à vida eterna. Essa é a visão de Cristo, igreja. Esta é a visão que deveria ser a nossa também. É por isso que tudo se fez novo. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Mudança muito grande. Não é uma vida que passa a ser nova porque a gente deu uma melhoradinha nela. Não é que Cristo nos pega e nos dá um banho de loja. Não é que a gente foi levado para funilaria e pintura e voltou inteirão, bacana. Não é nada disso. Se você está em Cristo, tudo é novo. Se você está com a sua vida em Cristo, tudo se faz novo. Não se vive uma nova vida com valores antigos. Uma vida nova, criatura nova, novos valores, não mais os meus valores, mas os valores de Cristo. Bem-vindo ao tempo de Deus, onde tudo se fez novo. Vamos orar? Senhor, te agradecemos que esse seu novo chegue até nós, Pai. Alcance as famílias, alcance as vidas de pessoas que estão passando apuros tremendos, Deus. Nós como igreja oramos por todos eles, Deus. Gente que tem se aproximado do Senhor, cheio de pedidos de misericórdia. Pois agora em nome de Jesus, com a tua misericórdia alcança, Senhor. Nossos queridos que estão em hospitais lutando pela vida. Queridos nossos que estão doentes, Deus. Mas que a tua boa mão pode os alcançar. Dá uma boa notícia para a família, Senhor. Que este seja mais um fim de semana onde a tua mão nos alcançou. Onde as coisas se fizeram novas. Em nome de Jesus. Fique com Deus.
final deste culto e juntos aí vamos pensar aí no que nós ouvimos e viver um novo de Deus, viver uma semana abençoada, uma semana de cura, uma semana de alegria, mesmo estando reclusos, irmãos. Deus é por nós. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Até semana que vem.